Olá, gente! Começa agora o nosso Band Empresarial. Primeiro, agradecer a toda a sua audiência e a nossos patrocinadores. Dizer que a gente está aqui na Band TV, mas também estamos lá no YouTube. Tecla no sininho, se inscreve. Nós estamos crescendo e seu apoio é fundamental para você ter ciência também de todo o conteúdo do ambiente empresarial. Estamos aqui no segundo Fórum Conexão ISG, promovido pela Band, pelo Sebrae e outras empresas patrocinadoras como CBPN, a Selen e tantos outros, para falar desse tema tão rico que é o ISG. Então me acompanhe que tem muitos depoimentos bastante interessantes aqui. Sou Azevedo Filho, fique com a gente. Band Empresarial e aqui conversando com esse anfitrião, juntamente com a Federação do Comércio, o diretor Nordeste da Band, Dr. Augusto Correia Lima, um amigo e que está promovendo esse evento tão importante que é o Fórum ISG. Augusto, mais uma iniciativa, segundo fórum e de um tema tão caro para a sociedade, né? Exatamente. Antes de mais nada, tá certo? Eu quero agradecer a estas empresas Perfeito. que estão nos ajudando mais uma vez a fazer o evento. Esses são os grandes responsáveis pelo evento. Na verdade, o nosso papel é só dar luz a este tema que é tão caro para a sociedade. Aliás, um tema, Azevedo, que a gente percebe que até líderes mundiais hoje negam a mudança climática. Então eu acho que é um esforço que nós temos que ter na Bahia, no Brasil, e é esse esforço que a Band está fazendo, dando luz a esse tema que realmente trata do futuro das próximas gerações. É porque o pessoal fica imaginando, né, Augusto? Eu vi uma vez você falando sobre isso, que é uma coisa muito distante, que é uma coisa que a gente não tem tangibilidade, e mais recentemente a CBPM, através de Carvalhal, a quem eu mando um abraço, fez um evento maravilhoso e diz o seguinte: tudo que a gente consome, tudo que a gente tem feito, tem um pouquinho a ver com o que a gente está conversando aqui, sobre sustentabilidade, meio ambiente, o celular que nós utilizamos e tudo mais. Tudo isso é uma pauta extremamente do nosso dia a dia e que por vezes a gente quer fechar os olhos, né? E eu acho que você trazendo através de um canal como a Band essa notoriedade, eu acho que fica muito mais simples de entender. Exatamente, esse é o nosso papel, isso que a gente tem feito, um esforço, porque através dos nossos canais de TV, rádio, portais, e tem nossos canais de comunicação, a gente tem feito esse esforço, é uma obrigação do grupo, a gente tem isso como obrigação, o grupo que já investe fortemente em energia limpa. Verdade. Um grupo que já tem entre seus colaboradores uma diversidade. Eu acho que é muito importante, principalmente aqui na Bahia, o nosso grupo é completamente diverso e respeitado. E também o grupo na questão da governança, que tem as suas operações completamente transparentes. Então, acho que se cada empresa, cada um fizer o seu papel, fica mais fácil esse esforço eu digo, inclusive para a humanidade, né? Isso é uma coisa que mexe com todos os seres vivos do planeta. E você toca num ponto muito importante, porque o ISG são as 3 letrinhas e a gente vai para environment, que é o ambiente, vai para a governança, né? Que é muito foco de muitas das empresas que social, inclusive faz parte do social. Mas o do governança faz muito de um papel que o empresário, nosso Band Empresarial, né, tem que pegar e chamar a atenção disso, ou seja, a governança faz parte de tudo que você disse, transparência, inclusão, né, que a gente fala tanto, mas às vezes a gente diz, não, lá eu vou colocar mulher em minha empresa, mas prepara o ambiente para a mulher, né? Então esse tipo de preocupação e de trazer isso como notoriedade é que eu acho que é um grande papel. O social é outro ponto fundamental. Quantas empresas arrecadam muito e que de alguma forma está a gente do lado. E eu gostei muito de uma fala, Augusto, que foi dita assim: não adianta a gente estar colhendo milhões através do nosso solo, né, que foi o Carvalhal falou, do nosso solo, e em cima do solo tem uma pessoa pobre que não tem nem onde morar direito.
e você que olhando riqueza do solo onde ele está em cima, né? Então eu acho que esse lado social, todos nós empresários temos que nos preocupar. Não tenha dúvida, o Carvalhal que falou agora há pouco aqui no nosso evento e deu uma aula sobre mineração. Ele, inclusive, reclamou, disse que tinha gente que pegava o celular e fazia aqui uma reclamação contra a mineração. Só que este aparelho aqui tem 70 componentes, 70 minérios. O sujeito só está falando aqui, reclamando, porque, de alguma forma, esse minério foi extraído. Exatamente. O que ele disse que tem que ser contra isso é verdadeiro, é a mineração irregular, são as minerações predatórias. Isso sim, tá certo que o Estado tem que regulamentar e graças a Deus nós temos ele na CBPM que está fazendo um trabalho maravilhoso e deu uma aula aqui, quem estava no evento, exatamente sobre isso. Não adianta ninguém explorar o minério, mas o minério sério, o minério explorado de maneira sustentável, porque e a criança que está passando? Exatamente. Né? Então tem que ver o lado da sustentabilidade na hora, e é isso a discussão do ISG. O lado da empresa para fazer a sua economia girar, fazer a retirada do minério de forma sustentável, para que a criança que está passando fome ao seu lado, que os pais tenham um emprego e possam também alimentá-la. Essa é a cadeia que move o ISG. E aí, gente, quem está falando isso é um atual e recente baiano. Exatamente, recebeu aqui recentemente na Assembleia, lá na Assembleia Legislativa, o título de cidadão baiano. Augusto, para você, uma coisa retardada. Você falou no seu discurso de maneira muito clara. Apenas configuraram e tornaram legal aquilo que você já se sentia, né? Eu sempre digo, eu disse lá também, eu não fui buscar o título de cidadão baiano. Eu fui buscar a minha certidão de nascimento. Eu já era baiano de fato, mas precisava ser de direito. E aqui eu mando um abraço para o deputado Diltinho, e com muito orgulho e com muita gratidão, muito obrigado por ter me tornado baiano de fato e de direito. Augusto, para concluir, Band aí com uma expansão gigantesca, eu vi inclusive você capitaneando aí uma ideia de juntar os canais de comunicação, falando um bocado sobre isso, né, sobre as responsabilidades, um avanço muito grande de defesa do fake news para que isso acabe definitivamente e a gente possa ter os canais juntos, associativistas, para poder juntar nisso. Então, Band fazendo um trabalho maravilhoso e os planos para 2026, por favor. Acho que o plano principal é esse. Nós estamos fundando o Mediacom juntamente com os companheiros de outras emissoras, das outras emissoras, que na verdade a cadeia do negócio de veículo de comunicação é formado por muitas empresas e essa união para que a gente possa discutir e defender o setor, nós estamos fundando agora até o final do ano, nós vamos a papelada já está sendo... Parte burocrática, vencer essa parte burocrática. Está sendo vencida e até o final do ano nós vamos fundar o Mediacom, que na verdade é uma representação de fato e de direito de todos e principalmente da defesa desse negócio que dá muito emprego. Parabéns mais uma vez para a iniciativa, segundo Fórum Conexão ISG aqui no Band Empresarial. Tive um prazer de conversar com esse grande hoje baiano, Augusto Correia, que é diretor Nordeste do canal Band, dessa maravilhosa casa chamada Bandeirantes. Band. Band Empresarial e aqui com uma das pessoas que estão organizando esse evento maravilhoso sobre o segundo Fórum ISG e que a gente tem a oportunidade aqui de estar conversando com Marcos Araújo, gerente de comunicação do Sebrae. Sebrae sempre presente, Marcos. Bem-vindo aqui ao nosso Band Empresarial. É verdade, é verdade. Nós estivemos na primeira edição com vocês, e não podíamos deixar de estar também agora, com vocês. Afinal de contas, é um tema
que está em pauta, né, na sociedade como um todo, né? A gente quando fala de mudança climática, toca a sociedade como um todo, então não tem como esse tema não estar em pauta aqui né, para nós. Para os micro e pequenos empresários, né, que representam aí 98% dos CNPJs abertos no país e representam 70% da mão de obra, né, do mercado de trabalho, né, a gente não tem como não tratar desse assunto junto a eles, né? Então, precisamos estar aqui com vocês, precisamos dialogar com o tema e, de certa forma, multiplicar esse entendimento sobre a importância disso. Eu tenho conversado muito na Band com o Augusto, exatamente dizendo o seguinte, não é só participar, é botar em prática, né? Então, por muitas vezes a gente fala isso, mas dentro da nossa empresa a gente acaba não fazendo. Eu brinco muito quando um amigo meu, empresário, liga o telefone e diz, poxa, aquele lugar não me atendeu. Aí ele liga para reclamar na própria empresa dele, a empresa dele não atende. Então, o que eu vejo claramente é o Sebrae fazer um trabalho, aqui eu parabenizo nos superintendentes Jorge Cury e também a Franklin, que também trabalha muito forte nessa parte técnica, e a você, Marcos, pelo esse trabalho que o Sebrae faz na prática mesmo, incentivando, fazendo empresas incubadoras, tantos cursos, treinamentos por essa Bahia toda aí, e que eu acho que é muito importante num tema como esse aí, que não só fala de ambiente, mas fala de governança e fala também de social, né? Nós temos uma atuação, inclusive, a nível nacional como referência, né? O Sebrae Bahia, né, e o Sebrae Mato Grosso são os dois Sebrais que trataram esse assunto com um nível de relevância que fez com que a gente tivesse ambientes físicos para isso. Hoje Perfeito. o Sebrae Bahia tem um equipamento que fica ali no Parque da Cidade chamado Sebrae Ecos. Esse equipamento é com esse objetivo, né, de atender o micro e pequeno empresário para que ele tenha acesso e conhecimento sobre essa área. Então, a gente tem atuação efetiva nessa área, né? Não é só Exatamente, a conversa, não é só disso. participar, mas a gente está junto, né? E isso é fundamental. E como é que está vendo aí, ainda se existe essa história de que a maioria das empresas que surgem com 5 anos, 80% já deixou de existir, mas o trabalho do Sebrae faz muito para que isso não aconteça, né? Então como é que está você vendo isso com esses olhos e o que é que você tem visto por aí, Marcos? É isso, a gente entende que a longevidade das empresas passa pelo conhecimento, né? Então, a gente sabe também que boa parte das pessoas, quando elas vão empreender, elas migram, elas vão para um empreendimento ou por oportunidade ou por necessidade. E a gente sabe que a sociedade brasileira, ela tem uma tendência a empreender por necessidade. Então, qual é o nosso papel nesse processo? É que a gente consiga pegar essas pessoas que estão indo para o caminho do empreendedorismo por necessidade e capacitá-las para que ela tenha longevidade, né? E nessa longevidade que ela de fato utilize ali o seu dom de empreender como uma distribuição de renda, como uma forma de gerar renda para a sua família e para as pessoas que estão ali no seu entorno. E gerando, evidentemente, técnicas para isso, né? O que eu percebo muito bem é isso. As pessoas saem, têm um dom, têm a necessidade de empreender, mas não sabe exatamente o que é um DRE, não sabe olhar o que o encargo vai incumbir dentro do negócio dele. Então, acho que esse aprendizado, e aí eu convoco vocês que têm esse dom, que por necessidade, por sonho, está empreendendo, busca o Sebrae, vai lhe dar um belo de um caminho para que você não cometa erros que outros já cometeram, né, Marcos? Exato. Além do conhecimento na área de gestão financeira, né, na área de governança, a gente também prepara o micro e pequeno empresário para ter acesso a crédito, porque a gente sabe que boa parte do empreendedor por necessidade, há uma grande dificuldade de ter acesso ao crédito. Perfeito. Né? Então, o Sebrae, de certa forma, é essa entidade, né, que facilita ali o entendimento de como pegar um crédito consciente, faz a conexão com os bancos que, de certa forma, possam proporcionar isso. E é isso, esse é o nosso papel aí de contribuir no desenvolvimento econômico do Estado, do país, através do conhecimento. Obrigado, Marcos, parabéns ao Sebrae. E é isso aí, gente. Aqui no Fórum ISG, no Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Pois é, gente, bacana, né?
Então, ESG é um tema extremamente caro, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta lá para o estúdio para a gente conversar um pouco sobre a primeira mulher que assume uma telefonia, a Claro. Então, fique com a gente, eu sou Azevedo Filho. Estamos de volta com o nosso Band Empresarial e agora, nesse capítulo especial, nós vamos falar com uma pessoa que, aqui no off a gente já conversou um bocado de coisa legal e da qual vocês todos sabem, eu sou um externo incentivador, as mulheres no comando. E não é qualquer comando não, nós vamos falar com Roberta Godoy, que ela é CEO da Claro Empresas para pequenas e médias empresas. Roberta Godoy, um prazer imenso estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Obrigada pelo convite, Azevedo. Eu que estou adorando essa ideia de estar aqui contigo. Me fala um pouquinho, Claro aí nessa crescimento absurdo, com muitas entregas, responsabilidades mil, mas a gente estava falando muito particularmente sobre a COP30, que é um negócio fantástico, gigantesco, que vai mexer muito com o nosso país, e aí vem vocês junto com isso, fazendo essa transmissão com essa grande responsabilidade, né, Roberta? É uma grande responsabilidade, mas a gente também tem muita experiência com eventos dessa magnitude, né? A gente já transmitiu Copa do Mundo, Olimpíadas, as próprias eleições, né, no Brasil são todas feitas sob a nossa infraestrutura, então digamos que a gente, né, é bastante experiente. Mas tem uma felicidade enorme de estar podendo ser a empresa de telecomunicações que vai suportar toda a operação da COP30, que está começando hoje, né? As delegações começam a chegar. E a gente tem certeza que vai entregar um evento incrível, evento, sabe, padrão Brasil, e que vai surpreender a todos, né? Exatamente, o mundo todo. Do Brasil para o mundo. E parte um pouquinho disso, a Claro, quando ela incorpora a Embratel junto. E aí fala-se Claro, mas Embratel, queira ou não queira, tem um pouquinho desse gosto brasileiro, desse pertencimento do povo brasileiro, que vocês de maneira tão acolhedora receberam e estão fazendo amplitude, mas nunca deixando de sempre citar. Achei isso bem bacana, Roberto. Assim, a Embratel, a gente brinca, né? Não é uma marca do nosso grupo, mas é uma marca que é de todo brasileiro. Todo brasileiro, em algum momento, né, falou, eu fiz uma ligação via Embratel. Verdade. Né, ou nós vamos assistir uma transmissão via Embratel. Então, isso faz parte da nossa história. Mas nós nos vimos, nesse ano, com a necessidade de incorporar, né, as atividades e tudo que a gente faz na Embratel dentro da marca Claro. Por uma razão muito simples, né? Para a gente trabalhar com uma única marca comercial para todo o mercado. Então, é claro, para as pessoas, para as famílias, para as pequenas e médias empresas, para as grandes empresas, para os governos. Então, dá essa dimensão, né, de que a gente atende a toda essa completude. E aí, nessa esteira, então, a marca Embratel deixa de ser comercial. Ela vai ficar lá guardadinha, né, que ela faz parte da nossa história. Isso é muito bacana, porque realmente é uma história, eu estava brincando outro dia e lembrando na época que a telefonia a gente colocava em imposto de renda, né? Pois é, que era, né? Tão fantástico. Pois e aí, é. Hoje tem diversos segmentos, e a gente fala sobre isso, o telefone passou a ser móvel, mobilidade. Como é que a Claro está nesse share, né? Que é uma disputa, queira ou não queira, ferrenha, mas eu sempre vejo a Claro num destaque muito grande, né? Tá. E a gente vem, enfim, né, também se atualizando, porque diferente de muitos anos atrás, que a gente podia ser uma empresa, né, uma única estrutura para todo o mercado, hoje a gente se estrutura, né, por tipo de mercado. Então, eu, por exemplo, cuido especificamente de pequenas e médias empresas. Qual é essa separação de pequenas e médias empresas? Como é que a gente pode criar essa faixa? Tem algumas variáveis, mas assim, para ficar muito fácil de quem está nos assistindo, né, compreender, eu estou falando de empresas desde microempresário individual, né, que tem só ele. Advogado, um autônomo, Isso, corretor. Exatamente. Até uma empresa que tenha 500 funcionários. Perfeito. Digamos que essa é a chave principal, depois tem outras, mas essa é a principal. E quando a gente fala desse universo, né, Azevedo, nós estamos falando de um universo enorme no Brasil. Nossa. Eu estou falando de, assim, 97% dos CNPJs das empresas que estão abertas no Brasil são pequenas e médias. Verdade.
né? Então, assim, é um universo incrível para eu poder trabalhar, para eu poder fazer todo, né, o nosso trabalho aqui de Claro Empresas. E a gente está organizado dessa forma justamente por quê? Porque cada um dos nossos públicos tem necessidades diferentes. Não existe mais, o telecom é o mesmo, mas o que cada um faz com o telecom são absurdamente diferentes. E a gente precisa entender para poder entregar uma experiência, né, adequada para cada um desses públicos. Ô, Roberto, e me fala um pouquinho, caiu aqui o ponto, mas a gente ajeita, mas me fala um pouquinho com relação principalmente a isso. Ou seja, o brasileiro tem um lado empreendedor incrível, né? O empreendedorismo. Percebe-se claramente também crescendo e com o advento também da tecnologia permitida por vocês, inclusive, isso tem aumentado de alguma forma, né? A gente fala que nós somos um dos culpados, né, no bom sentido, mas sim. O Brasil, ele historicamente é um país muito empreendedor, a gente sabe disso. A nossa economia é muito baseada, né, nas pequenas e médias empresas. E o que a gente vê é que cada vez mais a gente vai nessa esteira, né? Para você ter uma ideia, neste ano já foram abertas 3 milhões e 500 mil novas empresas. Nossa! 3 milhões, não fechamos o ano ainda. E nasceram 1 milhão e 600 mil novos brasileirinhos. Então, veja, né, a proporção das coisas. Eu sei que são números, mas é só para a gente tentar... mas eu gosto muito de trabalhar com eles, com porque essas analogias. Trabalho também com essas analogias, né? E a gente Exato. percebe, eu trabalho com o mercado imobiliário muito fortemente, e de vez em quando a gente tem que fazer isso. Quantas pessoas ingressam para quererem sua casa, quererem sua moradia? Então a gente está vendo quantos brasileiros nasceram, quantas empresas. Exatamente. E aí, assim, são 400 mil empresas por mês, mais ou menos, que nascem já precisando dos serviços de telecom. Mas o que é mais legal, né, que eu gostaria de aproveitar e compartilhar aqui com o público, é que a Claro, em especial, vem aí com uma série de soluções para pequenas e médias empresas. Então, não é só mais a mobilidade e a conectividade que é o que vocês já esperam da gente. Nós somos reconhecidos, somos líderes, né, aqui na nossa região, aqui na Bahia e Sergipe, mas agora a gente vem com um pacote de soluções para atender a esses públicos. Aí você vai me falar, Roberta, mas que tipo de pacote, né? Olha só que legal. Hoje, em pequenas e médias empresas, eu já tenho mais ou menos um portfólio com 80 produtos diferentes. Nossa. Que produtos, né? Vou dar alguns exemplos, porque eu poderia Linhas ficar aqui horas, né? e... Não, é que isso é mobilidade, que você já conhecia. Mas eu posso te registrar o domínio. Então, normalmente, quando você é uma empresa, o seu cliente, ele quer se relacionar com alguém que tenha o nome da empresa no domínio. Ele recebe um e-mail, ele fica mais seguro quando não é um e-mail genérico, né? Então, a gente pode registrar domínio. Eu posso construir o seu site. Se você é uma empresa que não tem um site, eu posso construir o seu site. Eu posso te fornecer o WhatsApp Business, que é o WhatsApp que é específico para empresas poder fazer atendimento, fazer agendamentos e tudo mais. E é tão útil isso, meu Deus. Super, né? A gente faz negócios hoje por WhatsApp. Isso, eu posso te fornecer soluções de pagamento com Claro Pay. Eu posso te vender colaboração, então você tem mais de um funcionário, você precisa de um Google ou você precisa de um Microsoft Office, eu posso te fornecer. O Copilot, Smart View, eu posso colocar a solução. Então, são 80 tipos de serviços, né, diferentes que a gente pode fornecer em cima, baseado na nossa infraestrutura, que é uma infraestrutura de ponta, né, 5G, fibra, com uma velocidade, a maior velocidade do Brasil. Então, a infraestrutura dando essa sustentação. Como é que está essa infraestrutura do país em relação a isso, Roberta? Porque para vocês entregarem é preciso que de alguma forma também tenha os leilões, tenha as entregas e tenha uma preparação de infraestrutura para fornecer. Eu brinco muito que o empresário se vira. Agora, o Fernando ajuda a gente, nos dá ajuda, né? A gente há muitos anos, né, Azevedo, investe muito em infraestrutura para poder fazer essa proposta de valor que eu estou fazendo aqui. Perfeito. Porque tudo que eu estou dizendo que a gente oferece depende de uma infraestrutura robusta. Perfeito, tá? Investimentos então, são investimentos, né? elevadíssimos, né? Aqui mesmo na Bahia e Sergipe a gente tem feito evoluções da nossa infraestrutura assim, gigantescos, levando mobilidade para lugares mais longe das capitais, né?
aqui na capital, em Salvador, a gente tem uma cobertura ótima. Cobrimos toda a capital com 5G e com fibra e a gente tem avançado para outras regiões fortemente para garantir, estamos com mobilidade em todo o estado da Bahia, todo o estado do Sergipe, e a gente tem avançado bastante também com fibra, justamente para permitir que o cliente possa ter aplicações cada vez mais sofisticadas. Isso é muito importante, porque estão demandando cada vez mais isso no próprio dia a dia empresarial. E quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de tudo isso, eu preciso garantir que a rede seja uma rede robusta, e essa é uma preocupação, assim, é o ponto primordial da nossa estratégia. Roberto, eu vou agora para um viés que eu falei aqui no início e que eu acho super importante, super diferenciado. Você ser uma mulher num papel de comando, de CEO, né, de uma empresa deste tamanho, assim, falando aqui em número de pessoas que toda hora está contratando, como é que tá, como é que você tem se sentido, como é que está o acolhimento de tantas essas médias e pequenas empresas que você trata e tantos colaboradores também, né? Bom, eu normalmente digo que eu estou vivendo assim, a melhor fase da minha vida, né? Ter chegado ao posto de CEO realmente é uma conquista, né, assim, muito importante para mim. Numa empresa que eu trabalhei durante 17 anos, depois fiquei fora um tempinho e voltei agora. Então é a minha casa, eu me sinto super em casa e super valorizada, né? A empresa me convidou para voltar, então isso realmente é uma alegria imensa. E quando eu falo do público que eu estou trabalhando, pequenas e médias, ele também é essencialmente feminino. Hoje, 52% das empresas, né, que são abertas, elas têm alguma mulher na sociedade. Então eu sinto um orgulho assim, enorme de estar justamente trabalhando com um segmento que está dando essa oportunidade para a diversidade, tem trazido as mulheres com evidência, tem muita mulher abrindo empresas tecnológicas incríveis, disruptando coisas. Então eu acho que é uma felicidade e também estou trazendo outras mulheres para posições de liderança dentro da Claro, né? Eu tenho algumas diretoras trabalhando comigo, muitas líderes mulheres. Eu acho que a Claro Empresas é uma referência, tem muita mulher no comando. E a gente gosta disso, a gente gosta, na verdade, da diversidade. A diversidade que complementa, constrói, né, que faz com que a gente seja mais forte. E aí eu vou terminar nossa conversa fazendo um pequeno ping-pong com você. Vamos lá. Bora? Bora. Bora, vamos lá. Tradição ou inovação? Olha, eu vou ficar com a inovação. Pronto. Geração TIM ou Sênior? Olha, eu ficaria com as duas, né? Mas eu vou ficar com a TIM, mesmo nós, sêniores, temos que estar muito conectados com essa TIM, né? Porque o futuro é o que nos provoca, exatamente. Verdade, Roberta. Pequenas ou médias empresas? Olha, meu Deus, as duas, essa eu não consigo abrir mão. Não abro mão de ninguém. Vou perguntar brincando agora, iPhone ou Samsung, tá vendo? Ui. Então eu vou falar minha preferência pessoal, né? É iPhone, mas eu tenho todos no portfólio à disposição. Preservação e desenvolvimento? Olha, eu vou ficar com desenvolvimento também. Bacana. Mulher ou homem no comando? Você tem que responder. Meu Deus. Você tem que responder. Mulher. Mas é muito bom trabalhar com homens. Eu acho né? também. Essa miscigenação, a beleza está no conjunto. Eu também acho. Perfeito, Roberta. Qual legado, aí já é uma pergunta, qual legado Roberta quer deixar do trabalho que ela está fazendo hoje? Olha, eu quero ser lembrada como alguém que foi muito corajosa, né? Que levou a Claro Empresas para um outro patamar, que deu muita oportunidade para muita gente desenvolver o seu potencial. Eu quero que as minhas sobrinhas, né, tenham muito orgulho de mim e que muitas mulheres que se inspiraram de alguma forma na minha história sejam bem-sucedidas, exerçam o seu máximo potencial sendo executivas, sendo empreendedoras, sendo o que elas quiserem. Roberta Godoy, obrigado pela sua visita aqui no nosso Band Empresarial. Amei. Muito bom trabalho aí nessa tarefa que você tem. Obrigada. É isso aí, gente. Assim encerra o nosso Band Empresarial desse sábado. Lembrando para vocês que a gente está aqui na TV, mas também está lá no YouTube. Tecla no sininho, dessa moral aqui para o apresentador. E saibam que a gente está de volta trazendo muito mais sobre esse ambiente empresarial. Sou Azevedo Filho, fique com a gente.